E mais um conteúdo do nosso canal. Eu tenho o privilégio de estar junto ao lado dele. Olha, privilégio para poucos. Estar ao lado, sem marcação homem a homem, que ele teve a vida inteira. Hoje com a gente, Sérgio Shapiro. Hoje ele comanda a CBM, a Confederação Brasileira Maccabi. A gente vai conhecer um pouquinho do sistema, como funciona. O Serginho hoje também é técnico, por que não? E o Serginho hoje tenta ser jogador de futebol, né? O Serginho ainda tenta aqueles lançamentos, aqueles chutes, aquela batida de falta, só que o Serginho tá parado. Boa tarde, Serginho. Antes de mais nada, a gente queria saber como está a saúde de Serginho Shapiro. Fala, Isha. Primeiro, é um prazer aqui estar com você. Grande respeito ao seu trabalho. Em relação à saúde, não estamos nas melhores, mas estamos buscando voltar a estar. Tivemos resultados aí positivos para a saúde e em breve vamos estar enchendo o saco lá dentro do campo de novo. É isso aí, o Serginho vai ficar com o nosso microfone personalizado que a gente fez especificamente para ele. Mas Serginho, antes de a gente tocar no assunto da CBM, que hoje é teu local, né, teu dia a dia, eu queria que você passasse para os nossos internautas, né, o nosso público, que está cada vez crescendo mais, falasse um pouquinho do Serginho Shapiro. Serginho Shapiro como atleta, Serginho que foi profissional de futsal, jogou em vários clubes, né, Sé? Bastante. Comecei na Hebraica de molequinho, 7 anos, tal, ainda nem existia fraldinha, que depois começou a ter na federação. Então o primeiro ano de federado que podia ter pela federação era o mirim, que seria 11 e 12 anos. E eu comecei na federação com 10 anos, porque eles tinham uma premissa de quem tivesse 10 anos completos poderia jogar na categoria mirim. Então eu acabei jogando, como eu faço anos em março, acabei jogando 3 anos de mirim e depois 2 e fiquei na Hebraica até o juvenil. Eu fui sair da Hebraica no meu primeiro ano de adulto, de principal, em Pringiano, depois jogou no Eletropaulo, ABB, Corinthians, Portuguesa. Ele falou Corinthians, desse lado da tela a galera deve estar vibrando. O Serginho jogou no Corinthians. Ou chorando. Ou chorando. Boas passagens. Depois do Corinthians, encerrou? Não, então, tive idas e vindas para Hebraica, né? Nesse meio aí. Joguei na Alcan, tô tentando lembrar todos aí, porque... Mas vai devagarzinho. Cães Vadios. Nossa, Cães Vadios. E na comunidade judaica? E tive uma passagem rápida aí, mas tive passagem de Seleção Paulista. Alguns títulos. Na Hebraica fomos vice-brasileiro, campeão estadual, campeão metropolitano, troféu dos invictos. Acho que... teve esquecido um time que foi muito legal também, que era o Rossi, logo depois que eu fui para o Indiano. Era um clube, um time de um cara que tinha uma cinematográfica. Não sei São os aventureiros do futsal. Não sei se eu posso falar, mas era uma cinematográfica de filmes pornográficos. Sim, tudo bem. Com convites não aceitos. Você na época era um cara que tinha um físico que chamava atenção. Para quem não sabe, o Serginho teve, né, uma das patadas mais fortes do futsal, também do futebol de campo, que o Serginho também é jogador de futebol de campo, mas no futsal era impressionante. O Serginho entrava para bater as faltas e de 10 faltas, pelo menos 4 aleijava quem estava na barreira, né, Sé? E 6 entrava no gol. Que a barreira abria aí depois. Que a barreira abria. Agora, Serginho, como o nosso canal é mais também focado para a comunidade judaica, é legal a gente falar do Serginho na comunidade, né? O futebol do Serginho na comunidade. E aí a gente entra nesse assunto, né? Como o assunto de hoje é a CBM, a Confederação Brasileira Maccabi, a gente vai acabar falando de Maccabi.
Então, Serginho, você jogou no Maccabi também? Foi para quantas Maccabidas? Qual foi a mais marcante? Joguei no Maccabi também no futebol de campo, né? Por falar em futebol de campo, tive passagem também na base do Corinthians de São Paulo. Foi muito legal, alguns caras que jogaram comigo chegaram a profissional e tal. São coisas que deixam marcadas na memória. Tenho cruzado alguns aí que jogaram comigo que, porra, não tem nada, mas muita história para contar, muita resenha. Você é na tua época, cortando um pouquinho, quando a gente fala de comunidade judaica, né, de atletas, jogadores de futebol, quem que mais teve ou tinha a chance de se tornar um jogador profissional, né? Hoje a gente vê tantos jogadores profissionais aí, mas hoje eu também, né, tentei ser jogador de futebol, como vários do nosso grupo, e hoje realmente a gente mais maduro, com mais vivência, a gente consegue enxergar o futebol de uma outra maneira. Mas na sua época, Sé, você teve várias chances, você vai falar aqui, você teve chance de futebol de campo no Corinthians também, mas tivemos Fabinho, Deivão, Marcelão, assim, quem que você viu um potencial maior? Assim, quem eu acho que buscou essa parte mais profissional de futebol de campo, eu acho que fui eu. Isso da minha época, né? Seus pais apoiavam? Sim. Sim. O Sérgio Luiz, irmão do Fabinho, o Décio. Inclusive o Serginho Boca estava lá na academia. Direto. Ele se diz o número 1 de todos, né? Fabinho procurou também. O Fabinho, além de jogar, ele era bonito já, né? Ele tinha aquele cabelo dele diferente que não mexia. Tinha algum segredo naquele cabelo, né, Serginho? Acho que ainda tem. Mas é isso, alguns procuraram, não sei exatamente. Decinho. Então, Décio Berman. Hoje é um grande empresário, né? Tá o Celcinho, que trabalha aqui, começou pequeno aqui, apesar de não ser da comunidade, é muito ligado à comunidade, cresceu dentro do clube. Eu apelidei o Celso Passo Júnior de o Zidane do futsal brasileiro. Talvez nem tanto pela... Bom, ele jogava demais, eu acompanhei, mas sempre de cabeça erguida, né? O Celcinho estava sempre com queixo alto, ele trabalha com queixo alto. Professor Pirulito, né? É o professor Pirulito. Mas é isso, não era assim, era muito mais difícil de você entrar em algum clube para jogar do que é hoje. Não existia essa quantidade de empresários, na verdade não existiam empresários, né? Hoje é impressionante. Que facilitavam. Hoje todos têm empresário. Que facilitava a tua entrada em algum clube. E não tinha a quantidade de clubes na base que tem hoje. Hoje, se você for pegar o Campeonato Paulista Sub-15, Sub-20 e Sub-17, tem mais de 40 times. Na minha época, acho que tinham, sei lá, 12, 16 times. Na tua época tinha jogador bom. Porra. A qualidade era grande. Você, quando a gente fala de Maccabida, falar do Serginho jogando, entrevista com o Serginho, qual foi a Maccabida que mais te marcou? Teve aquela fatalidade em Israel, do jogo, se você quiser falar, você pode falar, mas o que deve ter te marcado são os grupos. Você deve ter viajado bastante para vários lugares e para cada lugar tinha um grupo diferente. Sim. Bom, normalmente a que marca é a primeira, né? É a que mais marca, porque no meu tempo também, diferente do que é hoje, só existia a categoria Upper. Eu morava do lado da Hebraica e depois dos jogos das categorias menores da Hebraica, aos sábados, também no domingo. Já existia a PQP? Essa Não, daí eu tirei da gaveta. Essa foi um pouquinho depois. Tinha os treinos, que eram os encontros, né, para as Maccabidas, que vinha o pessoal principalmente de São Paulo e Rio, para formar a seleção brasileira aqui para os jogos, e só tinha a categoria Upper. Então eu com 14, 15 anos ficava sonhando e imaginando quando ia chegar a minha vez. Hoje, com 16 anos o cara já está indo, 15, 16, 14 às vezes, e a possibilidade de ele estar indo em mais Maccabidas é enorme, né?
apesar de tudo isso, depois começaram a ter as categorias de Master e tal. A gente sempre quer parar, mas sempre vão criando categorias novas. Sim. E a gente vai dando continuidade. Você acha que os jogos Macabeus de hoje em dia são bem diferentes dos jogos Macabeus do passado? De pessoas que prestigiam, de mais seleção, você tem uma quantidade maior de interessados e a qualidade acaba sendo maior também? Então, talvez por ter essa quantidade de categorias, talvez dificulte um pouco em relação ao trabalho de você jogar aquela sementinha, cara, puta, isso aqui é demais, quero voltar sempre e tal, porque ele já foi de molequinho. Quando ele chega com 22, 23 anos, ele já foi para 4, 5. Sim. Então, uns têm isso na veia, outros perdem rápido, depois vão voltar quando estão casados já, com filhos, etc. E esse lance de grupo é complicado, né? Se a gente que já foi para várias, eu também, porque assim, se você começa desde o início indo para os jogos Macabeus, né, quando você é criança, você tem uma continuidade, aqueles que querem entrar já numa fase já adulta, não é nem que existe a panelinha, mas existe... sempre reclama, sempre diz que tem. Existe a sequência, o grupo daqueles que estão desde o início. Sim. Que já conhecem o evento, porque na verdade é um evento fortíssimo, né, Serginho? Você precisa ter um pouco de experiência, tem que se preparar. É o terceiro maior evento esportivo no mundo em quantidade de atletas. Sim. Né? Perde para a Olimpíada, para a Universidade e para... A Universidade é o segundo, eu achei que era os Jogos. A Maccabiada era o segundo. Teve alguma mudança na Universidade, acho que aumentaram o número de esportes e isso fez aumentar o número de competidores. Sim. Mas mesmo assim, na última Maccabi em Israel, tivemos quase 12 mil atletas participando. Muita coisa. Em 15 dias, que é uma loucura, né? A Olimpíada, ela tem um pouco mais de gente participando, mas é em um mês. Então vai mudando os esportes, cada semana vai trocando a modalidade esportiva, e na Maccabi não, tá rolando tudo ao mesmo tempo. E os anos passaram para você, para mim, para todo mundo. Você quando se olha assim na câmera, você vê o Serginho com pouco cabelo. O Serginho já teve muito cabelo? Já, né? Serginho, eu lembro. Hoje estou mais estragadinho, mas ainda tá dando para correr atrás das coisas. É isso. Dando para bater uma bolinha de vez em quando. Se Deus quiser vai voltar, né, Sé? Sim, infelizmente Maccabi eu não consigo mais jogar pelo cargo que eu exerço hoje. Sim. A gente vai falar dele. Então eu vou deixar para depois a continuidade da minha frase. Sim. Mas é isso, assim, sempre querendo participar e fazendo de tudo para poder estar presente nos jogos. Eu tive, se não me falha a memória, são 8 mundiais, 9 pan-americanas. Uau. E uma na Austrália. Eu lembro dessa da Austrália. Praticamente todas. Você teve uma ou outra que você deixou de ir. Isso eu estou falando por algum motivo. Isso eu estou falando de internacionais, né? Então vamos lá. De 83, que foi a primeira que eu joguei, que foi aqui em São Paulo, até 2022, que foi a última que aconteceu, eu deixei de ir na de 93, porque eu estava convocado, mas a minha irmã casava no dia do último voo para Israel. Uau, ou eu ia no casamento da minha irmã, ou eu ia para perdi a irmã, né? Você não ia e perdia, então eu acabei indo no casamento da minha irmã. Já que você tocou no ponto, e o ponto principal da nossa entrevista hoje é a CBM, primeiro o presidente é o Davi Bobrov. Que ele assumiu, grande Davizão, final do ano passado, outubro, novembro do ano passado. Grande jogador novato de basquete. Agora de beach tênis também. Não, isso aí não. Deixa ele brincando. Deixa ele só no basquete. Presidente Davi, grande cara, grande pessoa, a pessoa certa também para estar no comando, como os outros que tiveram também. E o que é a CBM, Sé? Qual é a função? Como que é teu dia a dia? Cara, assim,
primeiro fiquei muito honrado com o convite, né, de trabalhar na CBM. É uma coisa que não que eu buscava, mas é uma coisa que eu trabalhei minha vida uma inteira. gratificação, né? E uma coisa que eu trabalhei a vida inteira em relação a isso. Então, assim, fui professor do Pérez por 25 anos, então eu estava com a molecada, parte de educação física, então eu estava dentro das competições esportivas escolares. Sim. Trabalhei na Hebraica por 20 anos, também preparando a molecada para de repente estar indo para uma Maccabiada. E também como atleta e técnico de Maccabiada, então tinha passado por todas as fases, faltava a parte administrativa. Sim. E aí veio o convite, com a saída do Dori, que foi fazer aliar. E acho que estamos levando. O Dório ficou quantos anos? 11. Nossa, bastante. E o Davi, assim, dá total liberdade, total abertura para a gente estar... Quem que faz parte da CBN, Zé? O Davi é o presidente. Davi presidente. Qual é a função do Sérgio Shapiro? Sou diretor executivo, então sou o cargo profissional, né, da CBM. Tem a Diana. A Diana é voluntária. Tá. Diana, Dave, Renata Arazi, Fábio Gueler. Isso é São Paulo, né, Sé? Não, aí tem o... Ela tem também uma função... Sim. Aí tem o Cláudio Ermolim, que é o presidente da Maccabi Rio, que faz parte da diretoria da CBM. Tem o Marcelo Bin, que é do Rio Grande do Sul, que também faz parte da diretoria da CBM. Dá um abraço para essa galera, que esse vídeo vai para lá também, né, Sé? Você manda para eles. O Brasil inteiro, né? Muito legal. Um trabalho que a gente tem feito e estamos tentando resgatar é procurando tá envolvendo as pequenas comunidades, que elas estavam meio fora, e a gente está tentando buscar esse pessoal de Santa Catarina, Paraná, Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem são essas pequenas comunidades? Pará, sim. Bahia. São esses pequenos grupos que nunca tiveram tão engajados. São comunidades de 3 mil, 5 mil judeus que tem nessas... Importante, mas de 3 mil, 5 mil, e a gente 30, exatamente, não, se tiver já está valendo, exatamente, a gente está tentando fazer com que um vá e esse volte com uma experiência super agradável e passe para os outros o que é legal estar participando de uma Maccabiada. E na outra vir 2, na outra 3, 10, 15 e aumentar esse número, principalmente dessas pequenas comunidades. A gente sabe da dificuldade porque, por exemplo, a gente está tentando levar alguém de Manaus para um cara do esporte coletivo vir para cá, ou para o Rio, ou para Porto Alegre. O custo é muito alto. Calendário. Então, talvez seja mais fácil a gente conquistar uma pessoa de um esporte individual do que de um esporte coletivo. Porque individual, inicialmente, você vai fazer a inscrição e se não chegar no limite de vagas, está dentro. Não importa o nível que essa pessoa está. É importante ela estar junto e confraternizar e participar. Se por acaso tal modalidade, exemplo tênis, que você pode ter 6 em cada categoria, 6 homens, 6 mulheres em cada categoria, digamos que a gente tenha 8 na categoria X. Então aí a gente vai fazer o qualifying para levar os 6 melhores. Uma seleção. Caso contrário, quem tiver inscrito tá participando. Duas coisas já que a gente tocou nesse assunto, Sé. Uma das você diria então que a Maccabiada é o carro-chefe do esporte da nossa comunidade? Assim, a gente tem os campeonatos nacionais. Sim, a gente então, dentro do que a gente pretende fazer internamente, né? De 2 em 2 anos tá tendo a Maccabiada escolar brasileira e a gente faz o convite. Esse ano não tem porquê? Que teve ano passado. Sim, cada 2 anos. Isso. Tá. Eu achava que eram todos os anos. Nem tem como. Esse ano, como ficou muito em cima para a gente fazer, a gente ia fazer uns jogos nacionais, diferente da Maccabiada, seria
a seleção de cada estado, ou a entidade não escolar, mas o clube de cada estado está participando, fazer um campeonato brasileiro, uma cabeada brasileira de várias modalidades e várias categorias. É uma coisa que faz muito tempo também que não acontece. É muito legal. Então existe a possibilidade de ano que vem tá tendo, no primeiro semestre, com certeza vai ter uma cabeça escolar, provavelmente Corpus Christi, na data do Corpus Christi, porque a gente precisa de 4 dias pelo menos para poder conseguir fazer todos os jogos, mesmo assim é uma loucura. Sim, e mesmo assim falta dia. E no segundo semestre fazer uma nacional, onde pode servir de pré-requisito para uma pré-convocação para uma cabeça mundial de 25. Uau! Então a gente já tem que pensar longe. Tem que tentar já ir se programando. Existem jogos, por exemplo, a FACMA, que é da Argentina, ele já tem um calendário há muito tempo e fazendo com que a comunidade inteira participe. Então tem jogo desde as crianças até os veteranos. Uau. Então todos os anos tem. Então o que eles mudam é o Mundialito, que é só de futebol, com os jogos infantis, que tem várias modalidades. Então esses intercalam um ano cada um. E aí tem os jogos escolares deles, eles têm os jogos de adultos, jogos de master, e eles, como o país é pequeno, a comunidade é grande. Forte. E tem muitos clubes, eles tentam fazer os campeonatos cada vez num clube para poder estar fazendo com que todos os clubes possam participar. Quer dizer, isso não é regra, para cada confederação de cada país existe uma organização. Sim. E quando a gente fala de América do Sul, a Argentina tem uma organização, eu não sei se é bem diferente da organização do Brasil também, que é muito boa, né, Sé? Mas quando a gente compara talvez com uma organização do Chile, do México, representado pela Argentina também. Sim. Mas eu acho que Brasil e Argentina são as organizações mais fortes, ou não? Da América do Sul Central. Da América do Sul, sim. Central, acho que o México faz um trabalho bem legal. O México tem um bom trabalho. Cada um tem a sua característica, né? Existe um link entre vocês? Vocês se falam? Sim. Isso é legal. Por exemplo, o México. O cara, para participar de uma cabiada, ele tem que ser sócio do CDI, que é o clube deles. Boa. Mas o México também é um país menor. O Brasil, para você conseguir fazer isso, é muito complicado, porque o Brasil é enorme. A Argentina, o cara tem que ser sócio, tem que pagar uma mensalidade na FACMA para poder participar de uma cabiada. Então tem algumas características que a gente... Atende, vamos atender. Serginho vai atender ao vivo? Pode atender, Serginho. CBM. Esse é o trabalho da CBM ao vivo para vocês. CBM. Oi, boa tarde. Sim. Tem. Sérgio agora está numa ligação. Eu quero... qual o seu nome? Trabalho aqui não para, pessoal. Você é de São Paulo mesmo? O pessoal já está perguntando sobre os jogos macabros da Argentina. Qual a tua idade? Olha que legal. Tá. Me passa teu telefone, Gabriel. Eu vou passar para o diretor da modalidade, ele vai entrar em contato com você para te dar a informação certinha, tá bom? Vamos lá, 983022442. Tá legal. Vou passar para a pessoa e ela vai entrar em contato com você, tá bom? Provavelmente a Lica que vai falar com você, a Lilian ou a Renata. Tá bom? Obrigadão. Um abraço. Pessoal, não foi combinado, mas foi legal que isso aconteceu para vocês verem que a CBM é horas e horas, segundos e segundos. Você vê com certeza um interessado da onde? Você é do Rio de Janeiro? Não, é de São Paulo, tem 62 anos Olha que beleza, não tem idade, pessoal. Quer fazer ciclismo.
Então estava querendo informações, então... Agora nos Jogos da Argentina? O que acontece? Quando estava o Dório aqui, era muito centralizado em cima dele, ficava muito... ele respondia por tudo e tal. Na nova gestão foi meio que... Dividida por modalidade. Descentralizado, tem um diretor, são 5 diretores, né, que é o Charlão, que é do futebol, a Renata a Renata Arazi alguns esportes, a Paty Lisbona alguns esportes, o Zé Workman alguns esportes e... caramba, tô esquecendo de um. Mas a gente vai lembrar, Serginho. Peraí, e o Fábio Gellerman alguns esportes. Show. Então, abaixo deles tem os diretores de cada modalidade, então facilita o trabalho de todo mundo para não ficar todo mundo em cima de mim, mas o que precisar eu estou à disposição para responder a quem for. Boa. A gente procura estar passando para cada diretor, eles entram em contato, passam as informações e tal, e a gente tenta filtrar o que é mesmo de concreto. A gente está quase terminando, quase 30 minutos já de entrevista, Não acredito que você falou tudo isso, Richard. Pô, Serginho, se deixar a gente fica 3, 4 horas. Resenha quando é boa, ela passa rápido. Não tenho dificuldade nenhuma, Sé, nem você. Sé, rapidinho, a gente está chegando agora no meio do ano, passou voando. Sim. Quando eu conversei com você sobre transmissões de jogos na Argentina, a gente tem um projeto de canal do Brasil, foi em janeiro, a gente já está em maio. Mas Sé, vamos falar um pouquinho então dos jogos Argentina, Buenos Aires e do calendário desse ano. O que temos da CBM? Primeiro o calendário, Sé, a gente fala dos jogos, modalidades, convida a galera para vir. O que está previsto para esse ano são os encontros, né? Por modalidade, para fazer que são as seletivas para cada modalidade. Sim. E as crianças estão indo para a Argentina em setembro. Se tudo correr bem, estão indo de 100 a 120 de São Paulo, 100 do Rio de Janeiro e 50 de Porto Alegre. Nossa, quanta gente boa. Não é uma seleção brasileira, então a Hebraica vai representando São Paulo, a Maccabi Rio, o pessoal do Rio, e tem o CIB em Porto Alegre, representando o pessoal de Porto Alegre. Então não é uma seleção brasileira. E são jogos na Argentina de futsal, futebol de campo, vôlei, ginástica olímpica, ginástica artística, né? E quem mais? Tênis de mesa, acho que é isso. De crianças de 9 a 13 anos. Esse é o evento que esse evento na Argentina, que é aquele que intercala com nacional. Tem algum até dezembro? Não. Era para ter um nacional que eu tava falando, uma Maccabi nacional. Sim. Só que ficou muito em cima, tempo de... É demorado e muito custoso você preparar uma organização, tal. Então, boa. A gente, como estava muito em cima, a gente preferiu focar na Maccabi no final do ano, na Pan-Americana, que é na Argentina também, em Buenos Aires, do dia 27 de dezembro ao dia 5 de janeiro de 24. Já passa informação desse evento que é importantíssimo. É o Pan-Americano. Pan-Americano. Vão ter mais de 4.000 atletas, mais de 20 modalidades, mais de 20 países. O Brasil está com ideia de levar quantos atletas, se tudo? Porque não depende só de levar. A gente pode levar 80 mil, né, Sé? Tem custos, a gente espera estar com pelo menos 700 pessoas na delegação. Porque é final de ano, Serginho, então exige família. Exato. Réveillon, que para mim é uma data qualquer, o pessoal fala Réveillon. Mas vão ser divididos em 3 clubes na Argentina. O Open jogando no CISAB, o Júnior jogando na Hebraica. Por categoria. E o Master jogando no ACOA. Excelente. São country clubs, né? Sim, então boa. são... Vocês foram agora para lá, né? Sim, muito legal. Assim, a expectativa é enorme de ser muito legal. A abertura vai ser no Movistar Arena. É um ginásio para 12 mil pessoas. Uau. Novo. O ginásio de 12 mil pessoas, eu acho muito bonito, muito bonito, bem legal. A gente esteve participando lá, esteve visitando os locais. Basicamente é isso, Richard. E assim, procura a gente aí, acompanha a gente nas redes sociais.
da Maccabi Brasil, a Maccabi Rio também. Pessoas que estiverem interessadas, Procura a gente. Qual é o telefone da CBM? Tem de cabeça? 38... Mas tudo bem. 3818... Não, esse 8800 é da hebraica, né? 3818. Não, 3818 é o começo. Sim. Aí, vamos, pega aqui essa Mas também pode entrar na... Pode entrar na CBM... Aqui. Com o final 8832, certo? Então, 3818-8832. Boa. Entre em contato aqui, estamos aqui sempre à disposição. Se não conseguir ligar, passa aqui na CBM, na parte da sede social, no segundo andar, perto da biblioteca, da sinagoga. Só perguntar que nós estamos por aqui. Vamos rapidinho só mostrar algumas relíquias aqui da sala. Então a gente tem aqui esses troféus, Serginho, são troféus de Jogos Macabeus, é isso? Tem de Pinamar, tem de alguns eventos que a gente... Pinamar é na Argentina, que são jogos de veteranos. Tem de Macabíada, tem de Jogos Macabeus Escolares, tem de Jogos Tem no algumas Rio, fotos. tem de Jogos em Porto Alegre. Aí são algumas camisas, medalhas que foram usadas em jogos anteriores. Aqui em homenagem à primeira Macabíada Mundial, que foi em 57. Temos uma foto aqui com o Zico, né? Tem do Zico. Olha que beleza. Zico participou, foi junto com a delegação do Brasil, se eu não me engano, na de 2009. Sim. 9 não, 13, né? Eu estive lá. 2013, Uma dessas, Israel. Serginho. Cara, tem muita coisa, Richard. A história é bonita e bem gratificante, cara. É isso. Falamos com Sérgio Shapiro, 32 minutos. Se deixasse, a gente ia falar 32 horas. Ó, o telefone não para, a CBM é 24 horas. Obrigado, Serginho, gostou? Meu, demais. Assim, sem precisar, acho que ficou faltando muita coisa pra tá falando. Mas o resumo já resumiu bem. A gente tava falando do acidente que teve da ponte lá em Israel, acabou passando Nossa, batido. tava lá. Putz, cara, jogos em Sydney, que foi muito legal. A gente jogou no Centro Olímpico de Sydney, que foi de 2000. Sim. Em 2010 nós fomos jogar no Centro Olímpico. As brincadeiras que a gente faz nas viagens, que une muito o grupo, e são histórias que a gente jamais esquece e sempre tá quando junta para resenha. A realidade é o seguinte, pessoal. Se você nunca foi, vai porque vale a pena. Isso que o Sérgio está contando são as nossas vivências. E a sua vivência, cadê? Quer ter experiência? Procure o Serginho Shapiro aqui, ó. Só entrar fala de novo, Sé. Na outra entrada aqui da Marginal. Na parte da sede social, que é a da presidência, sobe lá a escadinha. Na escadinha onde sobe lá para a biblioteca, a sinagoga, a sala da presidência. Nós estamos aqui pertinho do pessoal do Haverim e fazendo nosso trabalho. Ajuda a gente. Pede pra galera acessar o canal, se chama Transmissões Hebraica. Transmissões Hebraica. Escreve lá que é gratuito. Vem Clica com a no gente sininho, aqui. Você tem que clicar no sininho. Clica no sininho e acompanha o Richard. Essa matéria do Serginho vocês vão receber. Quem clicou no sininho vai receber sem. Direto novidades aí pra vocês que gostam de esporte, de parte cultural, social. O Richard é uma enciclopédia viva. Detalhe, pessoal, a ideia desse canal é estar prestigiando os ex-atletas que tiveram marcas importantes aqui na nossa comunidade judaica. E o Serginho Shapiro foi um deles. E só para completar, se tudo correr bem e vai correr, o Richard vai estar com a gente lá na Argentina, fazendo uma cobertura geral de todos os jogos, e conta com a gente aí para fazer com que vocês possam ir e a gente levar a maior delegação de todos os tempos aí para os Jogos Pan-Americanos. Valeu, pessoal, 35 minutos de um papo reto, maravilhoso, leve, gostoso com o Serginho. Muito obrigado, acompanhe o nosso canal. Esperem os próximos, ó, tem cada um aí. Valeu, dá um joinha lá, Serginho. Tamo junto, galera. Obrigado.